Voltamos com o nosso Papo Direto, estamos falando com o diretor de Meio Ambiente dos Portos do Paraná, João Paulo Santana. João, me fala, a gente estava falando dos projetos que o Porto tem, voltados para a questão, né, a diretoria trabalhando aí com vários projetos voltados para o meio ambiente. Você estava falando da questão da água de lastro, eu que achei muito importante, fica como registro para todo mundo, que é essa questão da facilidade. Tendo alguma dúvida, tendo algum questionamento, pode protocolar junto ao Porto e, de repente, solicitar essas informações até para poder fazer um trabalho, jornalistas, a imprensa às vezes precisa, estudantes, como a gente já registrou aqui, e é interessante a gente falar dar esse caminho, né, para facilitar, então, o pessoal que fica curioso ou quer saber como ter acesso a isso. E a gente também tem outros projetos, né, tem a questão do Porto Escola, como a gente estava comentando aqui no nosso intervalo, para você, até lembrou aí de um detalhe, de algumas questões voltadas para esse projeto. Porque o Porto Escola, a gente sabe, a secretaria, as crianças do município, que de repente, de determinada série, que vão e conhecem o Porto. Quais são as informações, como é que acontece essa visita, essa proximidade, então, entre as crianças, de repente, elas já ouviram falar, mas às vezes não tem nem noção, né? Ali na hora elas vão saber do que está se falando. Não só de Paranaguá, mas de Antonina também. Bacana. Né? E a gente está estudando uma forma de tentar abraçar as escolas do litoral, né? Mas ainda está um pouco complexo para nós conseguirmos, porque daí é muita criança, né? Então, assim, as crianças que ouvem falar do Porto, né, pelo pai, pela mãe, pelo vizinho, amiguinho, né, elas têm a oportunidade de, primeiro, virem, conhecer a faixa portuária, elas dão uma volta, né, vendo a operação não para, elas ficam dentro do ônibus e passam vendo o que está acontecendo. Aí elas também têm acesso a algumas informações de o que o Porto faz, né, o que o Porto transporta, o que manda para fora, o que vem de fora para dentro, né, atividade econômica, quais são os programas ambientais que o Porto faz, e também passamos algumas questões de segurança para as crianças dentro de casa, né? A gente explica para eles lá, porque no Porto a gente tem atividades perigosas, né? Mas a gente explica para as crianças que dentro da casa delas também tem produtos perigosos. A quiboa, o gás de cozinha, né? Então a gente passa leves noções de segurança para as crianças do que elas devem evitar e com quem elas devem procurar para fazer alguma coisa dentro de casa. E essa atividade, né, foi indicada a um prêmio regional e talvez fosse concorrer ao prêmio estadual, né, um prêmio da imprensa para essa prática nossa ali do Porto e que a gente vai manter. Com certeza acaba sendo um exemplo para vários outros portos do Brasil, no sentido de viabilizar e, de repente, até ampliar a visão, né, dessas crianças que às vezes saem de comunidades bem carentes e que não teriam a oportunidade de conhecer uma estrutura como essa se não fosse através da escola. A gente tem uma outra situação que acaba também, às vezes parece corriqueira, para muitas cidades, não só Paranaguá, inclusive, que é a questão dos pombos. E só que ele também é um bichinho danado, digamos, né? Porque ele também tem as suas características em que o pessoal que é do setor de zoonoses tem uma atenção especial. Não só a questão de pombos, como a questão de ratos. Como é que é feito o controle dessas zoonoses, como é que é feito o controle desse tipo de animal, assim, que você encontra ou pode encontrar na zona portuária, e não só na zona portuária, né? Mas o pombo, por exemplo, é o que eu disse, é uma realidade em várias cidades brasileiras. Eu já vi em praia de São Paulo, exatamente, em praça de Nova York, você encontra em tudo quanto é canto. Só que existem muitas cidades que já adotaram algumas formas de dar uma controlada nisso, porque também não é muito saudável. E tem casos de pessoas, inclusive, que ficaram doentes justamente por conta de doenças que esse tipo de animal pode passar. É importante destacar que o pombo é exótico. Ele não é nativo nosso aqui da nossa região, né? E o rato é nativo, né? O rato é do bioma. E o engraçado é que o órgão ambiental nos autoriza a dar veneno para os bichinhos nativos, né? Para os ratos. Mas não para os exóticos. Não nos autoriza a matar pombos, né? Olha só. Eu não sei os critérios, né?
dos técnicos, mas pode ser que talvez para o bicho não morrer em algum outro local, não sei. Então, assim, o porto ele tem um contrato com as empresas que fazem o controle de vetores, né? Não só ratos e pombos, baratas, animais peçonhentos que possam aparecer na faixa portuária, até a remoção de cachorro, gato, gambá, cobra, o que você imaginar de bicho está previsto no contrato. Remoção de colmeia de abelha, né, enxame de abelha, perdão, para não haver acidente com os trabalhadores. Mas vamos falar especificamente dos pombos e dos ratos. Os ratos a gente instala iscas que são revisadas em no máximo 10 dias. A gente tem mapeado as iscas que têm maior incidência de roída de ratos, né? Então a gente sabe qual é a área da faixa portuária onde tem mais ratos. E os pombos, como a gente não pode dar veneno, a gente faz a remoção de ninhos, a gente faz a instalação de telas, coloca um gel que é um gel repelente, né? Umas coisas assim. E agora vamos estudar também colocar miniatura de falcão e gavião, que são os predadores naturais dos pombos. Isso, já ouvi falar, inclusive, acho que, se não me engano, a APAE aqui de Paranaguá adotou essa iniciativa, colocou em madeira, né? E eles sentiram uma redução já na Eu morei na Europa, e na Europa é muito comum, nos prédios, você... Primeira vez que eu vi uma coruja, eu olhei, mas aquela coruja não se mexe, né? Daí fui ver que era uma miniatura, uma réplica para espantar pombos, né? Porque ela é o predador natural do pombo, então o pombo não chega onde tem. Então a gente vai tentar, mas são essas as práticas que o porto tem. Mas independente do porto, as pessoas precisam não jogar lixo nas esquinas das ruas, que é uma prática. E aí eu estou voltando a falar como urbanista, né? As pessoas têm que parar de jogar lixo em qualquer local, tem que colocar o lixo para fora de casa nos dias de coleta. Quando não houver coleta, tem que manter o lixo recolhido dentro das suas casas. As pessoas precisam desenvolver um hábito que é de higienizar o lixo antes de ser jogado no lixo, né? Uma caixinha de leite, ela precisa ser lavada antes de ir para o lixo. Uma caixinha de iogurte, uma de margarina, de doce de leite, para que isso não vire atrativo de rato, barata, cachorro, roedores, que não vire essa baderna que é os lixos espalhados nas cidades, né? Devem evitar lançar os seus esgotos domésticos nas redes de água da chuva ou colocar a conexão com a rede de esgoto que passa na frente de casa, e se não passa, tem que ter fossa séptica, sumidouro, porque isso é atrativo de vetor de doença, não só de rato e pombo, mas de baratas, e atrás do rato vem a cobra, né? E a cobra pode virar um problema muito maior. Mas a gente vem destacando isso, eu já fiz uma matéria também há alguns anos atrás, na questão da quantidade. A Universidade Federal fez um estudo e depois você começa a observar, justamente nas saídas, você começa a ver determinadas locais assim que, eu falei, ó, aqui é entrada e saída de algum rato e tal. E o que acontece é que Paranaguá, ela realmente tem, não só na questão do lixo, do lixo orgânico, mas também a questão da própria... Dos grãos da questão portuária, e acaba realmente sendo um terreno fértil para os animais mesmo, para qualquer bicho que apareça, que queira, chama atenção. Então, é o máximo de cuidado nesse aspecto de poder evitar. E o lixo orgânico, que é uma responsabilidade de cada um, né? É sempre bom destacar mesmo, é bom você falar isso, porque a questão da limpeza tem tudo a ver, inclusive, com as duas situações que nós vivemos hoje em Paranaguá, que está relacionada com o coronavírus e com a dengue. Cada uma com as suas características próprias na questão da limpeza. Por exemplo, a dengue, você evitar qualquer cantinho de água parada, que pode ser uma tampinha de água, uma garrafa, um pacote de salgadinho, várias outras coisas que acabam servindo, a questão, né, de você limpar isso, você elimina uma série de focos. E na questão do corona, essa questão da higienização, seja desde a caixinha até, né, a tua mão no dia a dia, realmente tem tudo a ver. Sim, e é importante as pessoas terem consciência de que a dengue, ela é uma doença urbana, em decorrência da atividade humana mal executada, do lixo, do acúmulo de lixo, do acúmulo de água. Nas áreas rurais você não tem tanto dengue quanto nas áreas urbanas, porque aonde você tem mata,
você tem a biodiversidade se autorregulando. Você vai ter um sapinho, numa água parada você vai ter ali a aranha que vai vir comer a larva, ou o peixe que vem comer a larva, e não é tão fácil do mosquito se desenvolver. Falando um pouquinho da questão dos grãos, a gente sabe que já o ano que vem grande parte do problema de Paranaguá vai se solucionar. Qual é o maior problema hoje? É a rodovia do trecho 0 até o viaduto, que hoje está muito mal conservada, né? E por sermos o porto da Secretaria de Infraestrutura e Logística, nós sabemos, através dos diálogos do nosso presidente Luiz Fernando com o secretário de Infraestrutura, Sandra Alex, e o governador, que é um anseio deles fazer a nova concessão dos pedágios com um modelo que já pegue a concessão desde o porto, né? E nos primeiros anos o investimento já nas obras necessárias. Então, essa buraqueira que faz com que os grãos dos caminhões caiam, vai acabar, né? E em se falando de projetos futuros, se você me permitir, eu gostaria de falar um pouquinho dos projetos futuros da Diretoria Ambiental do Porto. Posso? Por favor, pode, até para a gente estar chegando no final do nosso programa, diretor, fica à vontade, inclusive, para destacar esses projetos. Bacana. Então, assim, cai muito grão no chão, né? E hoje o Porto paga para varrer esses grãos, para transportar e paga para enterrar, né? E lá onde ele está enterrado, ele está gerando gases, né? Está desperdiçando energia. Sem contar o prejuízo do próprio caminhão, do dono daquela carga, que também já perdeu uma parte ali no chão. Exato. Uhum. O que a gente vislumbrou, né? Em diálogo com uma empresa que nasceu dentro do complexo de Itaipu, que é a CI Biogás, a gente teve acesso a uma tecnologia que é a biodigestão desses grãos. Então nós estamos estudando a possibilidade de instalar uma grande unidade biodigestora de grãos, que vai gerar gases que vão tocar uma turbina e a gente vai produzir biogás e energia elétrica. A energia elétrica para bater da conta do porto, que é bem alta, é bem significativa, que são motores elétricos 24 horas por dia. O biogás, a gente vai tentar lançar uma espécie de conceito, né? Porque os veículos do porto são poucos, mas a gente vai ver se consegue instalar kits de biogás em alguns veículos, né? Para mostrar que a gente está usando aquilo que estava antes sendo direcionado para o lixo e gerando gases de efeito estufa. E o porto, ele é signatário dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, da ONU, que são, em grande parte, a redução dos gases de efeito estufa. E na unidade biodigestora ainda tem o digestato, que é o lodo final, né, que é um grande fertilizante. Na agricultura orgânica eu utilizo muito o resíduo da biodigestão e das compostagens que a gente faz. Então isso a gente vai fazer uma forma de recuperar áreas degradadas no entorno da Bahia, porque hoje a gente tem mapeado, junto com o professor Vedor da Universidade Federal, as áreas que estão degradadas. E essas áreas degradadas ao redor da Bahia, com a chuva, levam sedimentos para dentro da Bahia e faz com que o porto tenha que dragar constantemente. Se nós pegarmos, produzir energia elétrica e biogás a partir dos grãos, o digestato, utilizarmos para recuperar áreas degradadas, com agrofloresta, que é a agricultura do futuro, a gente vai poder integrar as comunidades do entorno da Bahia com a prática da agrofloresta, né? E a gente quer trazer os modelos desenvolvidos pelo Ernest Goethe na agrofloresta, que é a recuperação da floresta, porém com espécies nativas e de valor econômico agregado, para que a gente possa fazer a diversidade gerar renda e estabilidade para o sistema. Com certeza já dava para terminar o programa nesse momento com essa ótima notícia, mas eu gostaria então de aproveitar, porque nosso tempo está acabando mesmo. Realmente é uma ótima notícia a gente saber que já existe esse estudo e que realmente pode ter a possibilidade, inclusive, de aproveitamento de uma série de coisas numa ação, né, digamos, né? Então, isso é muito importante. Eu gostaria de deixar a palavra final para você, deixar a tua mensagem, João Paulo, agradecer tua vinda até aqui, todas essas informações que você passou, realmente são muito importantes. Falamos dos projetos, falamos da questão da água de lastro, falamos, né, já trouxemos informações aqui para as pessoas também que, de repente, querem
ter acesso, como é que elas podem fazer. Essa é realmente uma ótima notícia, saber que tem esse projeto aí, que já está se visualizando o aproveitamento desses grãos que acabam perdidos, de certa forma, no processo da logística portuária, e deixar então a palavra livre para você tá podendo encerrar, deixar uma mensagem para o pessoal que está acompanhando essa entrevista. Bacana. Eu queria agradecer novamente a oportunidade e aproveitando que é Semana do Meio Ambiente, que as pessoas, se puderem estudar um pouquinho sobre o tema permacultura e agrofloresta, que são as nossas linhas norteadoras dos nossos projetos socioambientais na Diretoria Ambiental do Porto, para vocês entenderem o que a gente vai trazer de novidades para a região do litoral no futuro, claro, sem deixar parar a atividade econômica. O nosso objetivo é ajudar o Porto a bater os seus recordes de exportação, fazer com que a atividade econômica aumente e se mantenha para a cidade de Paranaguá, e levando para as comunidades insulares e ilhadas a tecnologia da bioconstrução, da permacultura, que a gente vai tentar inserir a partir de agora dentro das nossas aulas de educação ambiental, né? Montar sistemas de captação de água de chuva, de sistemas de tratamento de esgoto, né? São diversas práticas relacionadas à agrofloresta e à permacultura que podem ser adaptadas a qualquer sistema e estilo de vida, seja na cidade, numa ilha, numa comunidade grande ou pequena. E quem quiser conversar mais sobre isso, pode nos procurar na Diretoria de Meio Ambiente. Se quiser algum estudo, é só protocolar no protocolo do Porto os pedidos que a gente sempre fornece, né? E se não fornece é porque a legislação diz que não podemos fornecer, e são casos extremamente raros, né? Que às vezes são pessoas com interesses industriais ou econômicos por trás, mas daí a gente analisa junto ao jurídico, mas as portas e as janelas do Porto estão abertas para toda a comunidade do litoral. Mais uma vez, muito obrigada. Papo Direto dessa semana começou falando com o professor e biólogo Rafael Rolim de Moura sobre a questão do meio ambiente, vários detalhes voltados para a questão, inclusive, das aulas que vêm ocorrendo na cidade. Agora falamos com o diretor do Meio Ambiente dos Portos de Paranaguá, e na próxima sexta nós fechamos com o secretário municipal do Meio Ambiente da Prefeitura, falando sempre, destacando todas as ações voltadas para o meio ambiente na nossa cidade. Papo Direto fica aqui, te aguardo para a nossa próxima conversa.